Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Essa mulher é um furacão. Ela é presidente da Associação de Mulheres Solidárias. Ela sabe tudo sobre as dificuldades, as dores e as delícias de ser mulher nesse país e no mundo. Ela luta pela igualdade e a inclusão. Desde sempre, uma mulher vocacionada, poderosa e que vai nos contar um pouquinho sobre essa trajetória inspiradora que traz alegria, bem-estar e principalmente pertencimento às pessoas, especialmente aquelas que precisam de um olhar atento. Nós vamos conversar com Ana Karen Andrade. Meu amor, que honra ter você aqui. Marisa, o prazer é todo meu. Aliás, desde o ano passado, feliz ano novo para você. Pois Feliz é. 2025. Eu queria começar aqui emanando as melhores energias positivas sempre, agradecendo a Deus por essa oportunidade, dessa conexão. Você é uma pessoa querida, uma pessoa que nos uniu, é nosso amigo há anos. Nem falar quantos anos, porque a gente só está com 25, mas já tem 20 anos, 25, que nós somos amigas do querido Ovadio Saad. Então, eu queria agradecer, em nome dele, essa conexão de estar aqui no seu programa, de ter feito essa ligação, essa conexão do bem. Obrigada. E parabéns aí pelo seu trabalho, que ele já me disse, olha, ela está arrasando. Eu falei, eu tenho certeza disso. Ovádia, um beijo, meu amigo, meu irmão, o nosso amigo egípcio. E hoje, mais paulistano que nós duas juntas. É verdade. Não é? Amigo e irmão. Pois é, meu amor, eu vou abrir esse programa já te perguntando, é difícil ser prefeita? Olha, eu diria que é difícil. Essa mulher foi duas vezes prefeita, gente. 2 mandatos. Mas eu diria assim, sabe, Marisa, quando você tem um sonho, eu sonhava em ser prefeita porque Deus me deu tanta oportunidade que eu saí com 15 anos da minha cidade natal, que é Cruzeiro. Eu fui a primeira mulher prefeita de Cruzeiro e única até hoje, primeira mulher eleita em Cruzeiro, primeira mulher reeleita na minha cidade e reeleita no Vale do Paraíba. Eu fui a primeira mulher também, como primeira presidente do Codivap, que é um consórcio que reúne 44 prefeituras. Então eu disse assim para mim mesma, é um sonho poder ajudar a minha cidade, porque eu saí de lá com 15 anos, nasci em Cruzeiro, aí o destino me trouxe para cá, meu pai era engenheiro, então nós viemos para São Paulo e fomos para o Maranhão. Imagina você, eu morei no Maranhão quando eu tinha 22 anos, eu fui secretária de turismo lá. E aí eu peguei o gosto pela questão pública, porque eu era presidente da Maratur, o órgão oficial de turismo do estado, né? Secretária de turismo, implantei o centro de convenções, e aí eu falei assim, essa é a minha vocação, eu gosto da questão pública. E são aí, 30 anos de vida pública. 30 anos, então, eu comecei com 22 no Maranhão como secretária de turismo, e aí, veja bem você, eu estava lá como presidente da Maratur, e eu fui a primeira mulher vice-presidente da CTI Nordeste, que era a Comissão de Turismo Integrada do Nordeste, a única mulher, a primeira mulher, o Maranhão, que pertence a dois, para você ter uma ideia, Norte e Nordeste, é o único estado no país que pertence ao Norte e Nordeste. E eu fui a vice-presidente da CTI Nordeste e diretora da CTI Amazônia. Então, esse trabalho que eu fiz acabou destacando. E, à época, o nosso presidente da Embratur era o Caio Luiz de Carvalho. Ele falou assim, Aninha, se eu for presidente, eu quero que você seja a nossa diretora da Embratur. Então, minha trajetória começou assim, indo para o Maranhão, é isso que eu estou te dizendo, para explicar o do prefeito, para chegar na prefeita, mas eu passei antes pelo estado do Maranhão, depois eu fui convidada para ir para Brasília, fui diretora da Embratur com 25 anos, e aí sim, que depois foi difícil, você me perguntou, foi difícil ser prefeita? Foi porque eu levei 10 anos para realizar esse sonho. Mas espera aí, então vamos voltar aí, porque isso é uma parte da tua história que eu fiquei querendo muito falar. Porque eu fiquei imaginando, uma pessoa lá no Maranhão, que vai trabalhar com turismo, é inevitável que ela se veja diante de uma coisa muito feia, que é algo que você levantou uma bandeira e resolveu proteger as crianças, né, da exploração sexual. Preciso te contar esse fato exatamente. Eu fico arrepiada, sabe? porque eu assisti o Anjos do Sol, não sei se você assistiu esse filme. Assisti, eu também falo, eu chorava quando você o filme inteiro, não dou conta. Eu também me arrepio. Isso é muito importante, vamos lá, para chegar a ser prefeita. Voltando um pouquinho à história, né? Então eu fui lá, presidente da Maratur, secretária de Turismo do Maranhão.
Aí o Caio, quando no governo Fernando Henrique Cardoso ele foi presidente, ele me convidou, eu fui a representante do Nordeste, eu era a representante do Nordeste dentro da Embratur, diretora de marketing da Embratur. E olha o destino, como é que são as coisas. Nessa época, para falar, porque é muito importante isso que eu vou falar, dentre as coisas mais importantes, eu acho que eu tenho na minha carreira, uma delas, sem dúvida nenhuma, é essa. A Rainha Silvia, que inclusive é brasileira, Sim, fez da o primeiro Suécia. isso, É isso? na Suécia, ela fez o primeiro congresso de combate à exploração sexual infantil de órgãos em 1999. Eu estava com meus 25 anos e eu era diretora da Embratur e a Rainha Silvia mandou o convite para o presidente Fernando Henrique, que não pôde ir ao congresso e nem a dona Ruth, era para eles estarem lá no congresso. Aí a dona Ruth mandou para o Ministério do Turismo o Caio. Aí ele também não podia, porque ele estava acompanhando o presidente numa outra viagem. E aí a ministra Doroteia e o Caio falaram assim, Aninha, Ana Karen, você que vai nos representando. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, não da questão do turismo sexual, mas de ter representado o Brasil com 25 anos, estar do outro lado do mundo e ser aplaudido em pé. Isso para mim, porque na cláusula número 7 da Carta de Estocolmo, fui eu que levantei a mão e coloquei a cláusula do combate ao chamado turismo sexual infantil. E aí, para falar de prefeito, é isso que eu quero voltar para as pessoas entenderem. Uma menina que saiu com 15 anos de cruzeiro, aí veio para São Paulo e foi para o Maranhão. Quando eu criei exatamente aí no Congresso da Rainha Silvia, qual foi a tarefa de cada um de nós? Era o Congresso Mundial, era que nós voltássemos para o nosso país e nós fizéssemos o nosso papel. E nós do Brasil, eu aqui, né, Ana Karen, que eu me orgulho muito, fizemos a nossa lição de casa, que eu criei. O Disque 100 que você vê aqui no Brasil foi eu que criei, quando diretora da Embratur. Era o 0800 990 500. E essa campanha nossa, eu tenho a minha clipagem internacional, saiu no mundo inteiro. A OMT, o representante da OMT, Organização Mundial do Turismo, veio para o Brasil e adotou nossa campanha para 132 países. Então eu viajei o mundo, eu era muito nova, 25 anos, andava rabinho de cavalo, chegava do outro lado do mundo e era aquela coisa, todo mundo esperando, né? A senhora Ana Karen, eis que chega uma menina, né, de 25 anos, lá na Alemanha, na Espanha, tudo quanto é canto, para poder falar da nossa campanha de combate à prostituição infantil. Só para te responder como é que eu cheguei a ser prefeita. Já era uma vocação. E naquela época, a Globo News estava lançando, eu tenho uma entrevista com o Alexandre Garcia, você ligava ali, aquela época, Globo News estava sem matéria e era assim, 24 horas era minha entrevista lá falando dessa questão do combate à prostituição infantil. E aí os políticos de Cruzeiro, da cidade que eu nasci, viram, né, uma menina nova, tal, 25 anos, lá na Embratur, e eles me convidaram. Você não gostaria de ser prefeita? Mal, eles sabiam que realmente estava dentro da minha vocação, do meu ideal. Então foi aí que começou, sabe, Marisa? E é importante falar isso, porque você vai me perguntar, eu sei disso, das dificuldades que aconteceram, e eu posso te dizer quais foram, porque não foi fácil. Era um sonho ser prefeita de Cruzeiro, sempre foi, mas não foi assim. Eu disputei a eleição em 2000, eram 7 homens, a metralhadora sempre voltada para mim. Eu ainda brinco, né? Loira corintiana, então eu apanhava muito. Então, loira, mulher corintiana, então, os 7 homens com a metralhadora voltada para mim, né? Aí depois eu, 2000, disputei, fiquei em segundo lugar. Quando chegou 2004, eu novamente disputei a eleição, mas aí era a reeleição do prefeito, eram 5 homens, a mesma estratégia de me atacar. Só que eu fazia uma pós-graduação aqui na USP de marketing político, eu sou da primeira turma, e o professor Celso Matsuda, ele falou assim, Ana Karen, você tem que ir, você está preparado, porque quem olhava nos meus olhinhos, via que brilhava, eu falei, eu quero ser prefeita da minha cidade, eu quero, olha só, até me arrepia, devolver para minha cidade tudo o que eu pude. Quantos que Deus habitantes me deu. tem Cruzeiro? 100 mil habitantes, 100 mil habitantes. Mas veja, Marisa, que aí eu disputei a segunda vez. 7 homens, depois eram 5 homens. Eu novamente fiquei em segundo lugar, mas eu dobrei minha votação. Mas aí a minha mãe, graças a Deus, agora ela desiste disso. Ela perdeu, né, a primeira, perdeu a segunda. É eis que chega 2008. Só um minutinho. Qual é o sentimento? A hora que deu lá a contagem de votos, nem era urna eletrônica, eu imagino. E você falou, puxa, não foi dessa vez. O que veio para você? O sentimento da primeira vez veio um sentimento muito assim,
para mim, novo. Novo eu te digo porque eu, com 22 anos, fui secretária de Estado. Depois, com 25, diretora da Embratur, viajava o mundo inteiro. Então, na minha vida, realmente, eu só conhecia aquilo que a gente chama do sucesso, da vitória. Eu realmente, você fez uma pergunta peculiar. Naquele dia que aquilo não aconteceu, eu realmente fiquei, mas eu como capricorniana, fiquei naquele dia. Mas como dizia o meu pai sempre, no dia seguinte eu já estava de pé, já retomando aquele desejo, aquela vontade de continuar a minha vida como foi. Você tinha raiva? Porque dá uma raiva. Já começamos aí com a história das mulheres, né? Num ambiente pequeno, uma cidade pequena, talvez um pouco machista, como eu imagino que fosse o Maranhão, e mesmo naquela época, que era pior. Eu fico pensando, puxa, eu tinha tanto a contribuir. Eventualmente, eu não ganhei porque eu sou mulher. Mas você foi, assim, num ponto muito interessante, porque parece incrível. Em Cruzeiro, na verdade, foram 30 anos de coronelismo. 30 anos de coronelismo para uma mulher ser a primeira prefeita. Então, isso, por incrível que pareça, eu senti não no Maranhão. Quando eu fui para o Maranhão, eu não tive esse tipo de rejeição por ser mulher, mas em Cruzeiro, não por ser mulher, porque as mulheres votaram em mim, etc., mas sim pelo coronelismo que eu quebrei de 30 anos. Agora, realmente não foi fácil. Então, eu sempre digo para você que está aqui nos ouvindo, quem tem a vocação, o ideal de servir, e não se servir, porque quem está na política tem que ter o gosto de gostar de gente. Você entendeu? Se eu sair daqui, você me chamar, você quer me ver feliz? Não me chama para ir no shopping, para fazer compra, para não sei. Me chama para servir. Né? Servir um morador em situação de rua. Então, isso é uma vocação. Quando você nasce com isso, às vezes é difícil de entender. Quando eu sei, porque a minha família e muitos amigos, mas Ana Karen, você tinha uma vida toda assim, viajando para o mundo inteiro, discursando lá. Gente, é Embratur, gata. Tu largasse a Embratur. Você tá maluca, Ana Karen? Mamãe fazia essa mesma pergunta. Eu não criei minha filha, só que entre nós não quero, né? Que toca piano, que fala francês, que fica de meia fina para ficar aí, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa que não foi fácil. Minha família para aceitar isso. Tanto é que eu dei uma entrevista para o Dr. Ives Gandra, na época da pandemia. Aí ele fez uma entrevista comigo, e aí a gente está lá, meu microfone e tal, e o meu piano fica aqui atrás. Aí ele me entrevistou, prefeita, falou, mas como é que a senhora sai de uma vida assim, vamos dizer, cultural, né? Para quem toca piano, não estou falando isso, mas não é fácil, porque é uma outra vida, é uma outra realidade. Minha mãe falava, meu Deus, minha filha que eu vi discursando no mundo inteiro. Eu não estou falando isso, sabe, claro, Marisa, para aparecer, não, mas super. A minha mãe, porque mãe que é o melhor para o filho, que me acompanhou, meu irmão me acompanhava, Estocolmo, eu nunca viajei sozinha, porque muito nova, então todas as viagens que eu fazia para o exterior, eu levava um irmão, a minha mãe, dependendo do país, para poder me acompanhar, porque eu tinha 25 anos. Lógico. E a mulher viajando sozinha, aquela coisa. Então, eles ficavam lá para me dar, sabe? Eu fazia isso pela minha própria... Eu sempre tive isso, infelizmente. As pessoas são muito, né? Aquelas coisas maldosas. Então, eu levava a minha mãe, a minha irmã, que era, de certa forma, enquanto eles faziam turismo, eu ficava lá trabalhando literalmente. Mas bora voltar então para a terceira vez, porque na terceira vez você emplacou? Na terceira vez, menina. Oh, delícia, aí, conta. Todas as vezes, assim, você se emociona muito, né? As imagens ficam assim na minha cabeça, toda vez que falo eu me emociono, porque ao contrário do que você falou, eu acho que eu sofri muito mais, não na campanha, etc., quanto aí, quando eu me elegi. Aí, eles já não tinham mais o que fazer, então ver uma mulher eleita, eu fui a primeira mulher. Então foi muito difícil. A única coisa que eu não soube, não tenho assim talvez assim essa política para lidar, foi com os vereadores. Isso é fato e eu tenho que falar. Então, no meu primeiro mandato foi um diálogo razoável com a Câmara. E no segundo mandato, realmente, aí
as dificuldades, porque infelizmente nem todos os vereadores, né, isso não é uma coisa, mas nem todos os vereadores se elegem para cuidar do coletivo. Eu estou lá, política para o coletivo. Muitos dos vereadores, eles se elegem e querem cuidar do próprio umbigo. Mas, meu amor, É isso aí aquele é a toma lá da maioria. cá. Exatamente. Então eu sofri muito com isso. Porque você está vendo o nosso estilo, né? Ainda mais mulher, comigo não chega para conversar assim, ô prefeita, você me dá isso que eu faço isso. Então ele já tinha aquele receio. Não conversava isso comigo. Né? Então, esse tipo de toma lá da cá não tem. De mensalinhos, como muitos que eu sei, porque eu fui presidente do Codivap. Então, eu sei, eu não estou aqui para falar dos meus colegas, cada um faz a gestão que quiser. E justamente por ser muito correta e honesta, pasme você, eu sofri. Porque eles gostam mesmo daquele meio do toma lá da cá, muitos, né? E você Então, se eu viu de sofri nisso. frente com esse submundo, né? Que todo mundo sabe que existe, mas ali na hora, porque ninguém governa Marisa, mas sozinha, eu né? posso te dizer uma coisa, é como se fosse eu sair da Embratur, que o meu mundo, você falou uma grande coisa, que o meu mundo era assim, né? Viajava para o exterior, trabalhei com o embaixador Sérgio Amaral por 5 anos, que para mim, um dos ícones, né, de uma cabeça brilhante. Então era assim, com licença, embaixador, posso pedir a palavra? Com licença. Então eu fazia palestras pelo mundo inteiro, pedindo com licença, com licença. Aí você chega num mundo que você falou tudo, que é um submundo também, que eu não estava acostumada, essa é a verdade. Mas eu, não Alice no País das Maravilhas, eu achei que a minha cidade que eu nasci, uma cidade de interior, né? Qualquer um eu não imaginava que era assim. Tanto é que eu fiz marketing político e pós-graduação na USP e fiz marketing, aliás, fiz na FAAP, sou da primeira turma também, de gerenciamentos, pós-graduação em gerenciamento de cidades. Olha E aí eu isso. brincava com o meu professor, depois que fiz tudo isso e fui prefeita, eu falei, nossa, professor, vocês têm que colocar aí na grade, que aí vocês não falaram, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver o que eu vi. E você Então, fez só na GV prática. também, né? Você Fiz adora estudar, Fundação né? Getúlio Vargas, eu Pois fiz é. GV, FAAP, Muito USP. preparada, né, Ana Karen? A gente Você falou uma percebe. coisa que assim, você que quer ser médico, você não estuda para ser médico. Então, você quer ser prefeito? Eu me preparei para ser prefeita. Eu amo o que eu faço. E o mais importante é você amar cuidar das pessoas, gostar de cuidar. Porque se você sai daqui, você é prefeito, e a gente vê muitos assim, que a gente não vou citar nomes, sabe, não me rele, não me toque, não. Eu sinto falta de pegar nas pessoas, de abraçar. Você quer me ver feliz, é ver as pessoas felizes, era levantar de manhã, primeira coisa, eu já passava, eu vinha no caminho, eu falava aqui para nossa amiga que está aqui nos assistindo, a Alexandra, um beijo para ela, Ale. maravilhosa, e eu comentava que você gostar de levantar e já passava nas escolas para ver as crianças, aquela energia, sabe? Então é muito bom você gostar das pessoas tocar em você, saber que pode contar com você e cuidar. Quem está na vida pública tem que gostar de cuidar de gente. E a avaliação, assim, então, desses 2 mandatos? O povo gostava, o povo ficou feliz. Eu sei que você deve ter lidado com muitos percalços. Eu realmente, tanto o povo gostava que eu fui reeleita melhor do que eu fui eleita. Agora, eu não quero esconder daquilo que, inclusive, eu estou fazendo um livro, e até uma coisa importante, sabe, para todas nós mulheres, quando eu fui prefeita e quando eu tinha, sempre tive isso comigo, trabalhei com o embaixador Sérgio Amaral, eu gosto de falar dos meus feitos. Mas coisas assim, é sempre agenda positiva, agenda positiva. Coisa que não é tão boa, você fica assim, você não propaga, não fica jogando. Eu realmente sofri muito no meu segundo mandato. Eu poderia dizer assim que uma perseguição, sabe? Traições do meu vice, sabe? Traições de parte da Câmara. Nossa, coisa de sabe? novela, mulher. Coisa que de você conta. novela que você vai ver no livro quando ele sair, que é coisa de novela. Você vai entregar Coisa tudo. de tipo assim. Então, veja, eu fui até aconselhado pelo meu professor da GV a fazer assim um circuito para poder dar palestra falando assim da importância da mulher, porque muitas das vezes a gente vai falar sobre isso, as mulheres ficam vendo tanto que elas sofrem a violência política, que foi o que eu sofri, da perseguição política, é uma coisa tão impressionante que não dava para fazer aqui num podcast, tem que ser assim 300 Gente, podcasts que coisa para falar. interessante que você está me contando. Quer dizer, a mulher na política sofre violência
Talvez Em um pouco de todos os sentidos. misoginia. Sofre da mulher, por exemplo. Eu tô te vendo, eu gosto de falar, como você tá bonita, né? Eu também. Você é bonita, você é linda, que voz bonita você tem. Então eu, que inclusive hoje eu tenho 15 anos do Mulheres Solidárias, eu pratico, não fico no discurso não. Tanto é que a minha primeira vice foi a Jaqueline Meirelles, era Miss Brasil 87. Se eu não gostasse de gente assim, que fosse mais bonita que eu fosse Miss, eu não falaria isso. Então eu tenho um gosto de falar, que eu tenho dentro do Mulheres Solidárias, que agora saindo um pouquinho, mas falando dentro do tema mulher, é no sentido da sororidade. Sororidade de verdade. Falar, nossa, como você canta bem, como que você arrasa aqui no seu podcast. Isso é um amadurecimento, é uma questão de ética, que eu sempre, desde muito cedo, eu sempre fiz isso. Vamos Tanto crescer juntas, né? tanto Essa é- coisa da competição feminina, ela foi plantada porque a mulher é muito forte. E se a mulher fosse posta para a sororidade desde sempre na humanidade, nós teríamos ganhado o mundo. Mas eu estou fazendo um livro com a doutora Kátia, que é justamente sobre sororidade. E a sororidade de verdade, quem está dentro do meu grupo, eu tenho do Mulheres Solidárias há 15 anos, não tem uma que possa falar diferente. Né? Então eu sei que lá tem mulheres que cantam, que dançam, neurocientistas. Eu não canto, sabe? Então cada uma de nós tem a sua competência. Como surgiu o Sabe? Mulheres Solidárias? Então, vamos só fazer um desvio, mas a lá, gente volta a na gente violência volta, política. mas é importante isso, que é concomitante. Eu, quando prefeita, antes de ser prefeita, eu sou professora de formação, de alfabetização, então eu amo criança, é um juramento que eu fiz, e aí eu criei o Instituto Carinha de Criança, que eu tive por 16 anos. Então, lá em Cruzeiro, eu tive por 16 anos, e qual que era a intenção? Tirar a criança da rua. Eu tinha criado o Disque Denúncia, do combate à prostituição infantil, que depois também, se me permite, a gente fala sobre isso. E aí eu falei, bom, se eu faço isso, o que eu, como pessoa física, posso fazer? Então, tudo, sabe, que eu tinha de 2 na minha casa, e o Ovadia é padrinho, ele sabe disso. Eu tinha 2 geladeiras, eu falei, para que eu preciso de 2 geladeiras? 2 fogões, não sei o quê. Eu acabei doando, tirando, da minha casa, e montei um instituto para crianças carentes por 16 anos, mas para mim, pessoa física, já estava ficando pesado. Aqui mesmo, na Alameda, Campinas, eu vendi um flat meu. Minha família quase me matou no sentido assim, eu vendi, sabe por quê? Para manter. Para cuidar, para manter. Mas não tinha patrocínio, porque Aí você é bem tocou, relacionada. mas aí você tocou numa coisa. Olha quem eram os meus padrinhos de honra. Eu não convido você para ser madrinha do meu filho, para você sustentar meu filho. Você é o óbvio. padrinho. Então, embaixador Sérgio Amaral, Las Grael, só figuras que eu chamei para ser padrinho do meu instituto, para mostrar credibilidade, honestidade e dar visibilidade para o meu instituto. Portanto, olha a dificuldade que eu tive. Eu coloquei o instituto em Cruzeiro. Ela está fazendo isso porque ela é candidata a prefeita, então eu não vou ajudar porque é política. Nunca. Eu nunca, nas minhas 3 eleições que eu competi, nas minhas campanhas, eu utilizei o Carinha de Criança para pedir voto nem para as mães. E nem utilizava o Carinha de Criança nas minhas campanhas na televisão. Porque aquilo que eu fiz era uma coisa de um projeto de vida. Que eu sempre gostei disso, mas chegou um momento, eu vou falar do Mulheres Solidárias, que já estava ficando difícil para mim. Você sustentar sozinha, lógico. que era lá, né? Não sei quantos litros de leite, pão, etc. E outra, eu fazia tudo de excelência. Não era porque era para crianças carentes, não. Eu vim aqui em São Paulo, as mesas do instituto, as roupinhas, a fada que eles tinham para fanfarra, toda de veludo, mais bonita que colégio particular. Então, eu fazia questão que as crianças tinham uniforme, coisa mais linda, hinozinho para cantar, sabe? Era uma coisa, as crianças tinham aulinha de inglês, francês, capoeira. Então, era tirar da rua para não engravidar, para não estar nas drogas. Então, esse foi... Quando chegou 2016, eu não estava aguentando, que é a tua pergunta, eu criei Mulheres Solidárias. Que aí, concomitantemente, eu não consegui, com muita tristeza. Aí eu falei assim, vou fechar momentaneamente o instituto, porque era humanamente impossível sustentar do meu bolso sozinho, e estando prefeito, tá prefeito, faz isso porque é político, não. E você não podia desviar a grana da prefeitura jamais, para pôr lá? Não, porque, nunca né? fiz isso. E Ia outra ser coisa, terrível aí fazer você falou isso. uma coisa, olha para você ver. Né?
eu tinha Mulheres Solidárias, eu queria fazer uma sede própria, pedi o terreno para o prefeito não cediu o terreno porque eu era candidata a prefeita. E quando eu fui prefeita, eu jamais faria isso, por questões Exato. éticas, eu não me doei o terreno. Então foi isso. Agora, escuta, peraí, você falou, e meu ouvido de jornalista ouviu, não foi de psicóloga, foi de jornalista, que foram 3 campanhas. Então, isso significa que depois do segundo mandato, você ainda disputou mais uma. Claro. Então, isso que eu estou te falando. Eu disputei em 2000, fiquei em segundo lugar, 2004 segundo lugar, 2008 eu me elejo. E 2012 eu me reelegi. Foram 4, e aí depois chegou? Aí chegou, na verdade, que, por exemplo, eu posso até daqui para o futuro pensar, mas eu acho que como eu dei a minha contribuição, e a gente tem etapas, né? A gente vai estar... Eu não falo dessa água, eu não bebo. Fiquem bem atentos, essa água eu não bebo, mas porque, na verdade, é uma coisa que é o momento. Eu saí de lá, eu passei 2 anos pela TV Cultura, e hoje, como eu estou com o Instituto Mulheres Solidárias, e se me permite, eu vou até aproveitar. Vamos tudo. Querida, olha só, eu estava até agora há pouco com a nossa querida primeira-dama, a Regina Nunes, que é madrinha de honra do Mulheres Solidárias, e eu vou te passar e você vê. Essa aqui é uma revista que nós temos, e só para você entender, eu sou presidente do Mulheres Solidárias, mas hoje eu estou ocupando 2 diretorias importantes, que é a Associação das Primeiras Damas do Estado de São Paulo, a Olha PDESP, só. E a PVPESP, que é a Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. Então, nós estamos nessa parceria, que a gente tem aqui, depois eu vou te entregar. É muito trabalho, porque você tem Mulheres Solidárias, você tem 2 diretorias, que é a PM, que eu também faço parte, aliás, 3, a PM, Associação Paulista dos Municípios, a PDESP, a PVPESP. Então, é muito trabalho. É muito APV, AP das quantas. É muito coisa. trabalho. E agora, eu escuta, amo, né? a vida política é um desgaste, ela cobra uma conta alta depois, da gente, né? Então, realmente, você deu, e você me trouxe aqui uma coisa que eu fiquei pensando, né? Como a mulher, que é uma pessoa que tem filhos, que olha para a criança, entende a criança diferente, como ela sabe que na base de qualquer sociedade, se ela corrigir a geração futura, a gente não vai ter problema social. Você percebe? Então você abriu esse instituto e você estava no seu microcosmo ali, cuidando do futuro. Tanto é que isso que você falou é tão importante que me emociona você, né? Você pegar aquela criança que hoje já são mães, já tiveram filhos e elas te agradecem e a mãe também. Para mim é muito gratificante quando eu chego assim, já vejo, né? Porque você vê pequenininho, 7 anos, 5 anos, oi prefeita, olha, eu estudei no seu instituto. Você poder ter dado a oportunidade de transformar vidas, de tirar essas vidas justamente da prostituição, das drogas, isso para mim não tem preço. Sabe, isso para mim ainda hoje é muito importante. E aí retomar o que a gente está fazendo também isso, da questão do combate à violência doméstica, do combate ao abuso com as crianças. Foram tantas coisas para eu te dizer que não dá para em 3 segundos, mas se eu posso falar, por exemplo, eu e a ministra Dorothea, está chegando agora o carnaval. E aí muitas das pessoas na mídia só sabem falar, olha, o que né, cobrar do poder público, o que você está fazendo? Sempre a mídia cobra. Mas eu me recordo, e é importante falar para quem está nos ouvindo, que eu e a ministra Dorothea escrevemos de próprio punho na época, não vou falar emissora, ou posso falar emissora, mas não importa, para todas, que tinha... assim, a falta de noção de fazer um programa na televisão e colocar ali 2 garrafas e aquela música da boquinha da garrafa, fazendo a criança ficar rebolando a boquinha da garrafa ali. E aí, que é o pior, os pais desempregados ficam lá, a mãe sai para trabalhar, fazer uma faxina, uma diária, aqueles pais desempregados, e você tem, no Disque Denúncia que eu criei, você vê que 98%, 99% das denúncias são os pais e padrastos que abusam sexualmente das crianças, que ficam em casa e fazem isso. Agora, que é um absurdo. Ana, quando que você, já talvez na Embratur ou mesmo lá no Maranhão, quando que você se ligou que tinha esse universo e que você falou, opa, aqui tem coisa errada, isso aqui tá esquisito. Você lembra esse momento, esse corte no tempo para me trazer? E é importante, eu vou te dizer quando. Eu, com 22 anos, sentada porque lá... Porque é muito nova, muito ingênua, talvez. Mas querida, se tem uma coisa que quando a gente nasce, aliás, brincadeira, eu sou capricorniano, você vê pelo signo,
E o meu pai falava assim para mim, assim, minha filha, por que você não é normal? Feita sua irmã que usa um tênis, uma mini saia, um negócio. E eu, quando conversava mesmo com 22 anos com algumas pessoas, quando eu cheguei em Cruzeiro, me lembro, um médico, eu cheguei lá, né, para ser candidata, ele foi conversar comigo, queria saber quem eu era. Ele falou assim, quantos anos você tem? 90, né? Porque eu sempre fui muito mais séria, eu sou assim, sabe? Eu não lia gibi, infelizmente eu não tive essa infância. E aí, quando você me faz essa pergunta, eu me lembro exatamente, eu com 22 anos, sentada na secretaria, lá na Maratur, chegou um operador de turismo, isso é gravíssimo que eu estou falando, é importantíssimo. Ele chegou, também não vou cometer uma falta de ética, mas você vai entender. Lá no Maranhão, o operador chegou lá da Alemanha, chegou da Europa, e olha, se a senhora quiser, eu estou aqui com um programa, é assim, a senhora investe, o governo paga a mídia, a companhia aérea Varig, na época, traz os turistas lá da Europa, e eles faziam o pacote para trazer turista sexual menina. Na hora que é aquilo, mesmo com 22 anos, eu dou uma arrancada na cadeira e, tipo assim, eu falo baixo, eu falo com esse tom de voz, como diz uma assessora minha, que eu sou capaz de colocar, ela falou assim, nunca vi alguém com esse tom de voz colocar a pessoa para debaixo da minhoca, debaixo da areia. Mas eu falei assim, enquanto eu estiver aqui, você se coloca daqui para fora. Enquanto eu estiver no Maranhão, nessa cadeira, o senhor não entra aqui. E diferentemente, que é, infelizmente não posso, mas você vai lembrar os estados vizinhos, que infelizmente meus colegas de estados vizinhos, achando lindo chegar aqueles voos charters que vinham da Europa com essa questão, trazendo o turista sexual, que não deixa nada, vamos lembrar aqui, que não deixa nada, é um desserviço para o país. O cara vem aqui, né, de vez porque o turista vem aqui, o turista congressista, o turista normal, ele vai ali desfrutar dos hotéis, da gastronomia, dos restaurantes. Esse não. Ele vinha para cometer crime, porque abuso sexual infantil é crime da cadeia. Então, fique atento e você tem que denunciar. Então, aconteceu isso, Você sabe o querida. que eles deixam? Eles deixam, sim. O desserviço Doença, e mais do que isso tudo. filho, tudo. Não, mas é muito, sabe? é tudo Trauma. de ruim. E trauma com as crianças, exatamente. Eles deixam, Sabe? infelizmente, E deixam uma muitas semente vezes, maldita. você que é jornalista, eu vou te dizer uma coisa, eu atravessava o oceano também nas feiras da Embratur, você me lembrou uma coisa. A televisão Raiuno estava na França, todo mundo, porque no Brasil tem turismo sexual. Aí, não tinha dúvida. Pois é, nós temos, né? Porque, infelizmente, os países do primeiro mundo cometem esse tipo de abuso. Quem consome, né? se Então, tem, exatamente. né? E aí, eu fiquei especialista nisso, eu dei palestra no Brasil inteiro e no exterior, na OMT, até para a Interpol francesa em Buenos Aires, que você fala assim, a prostituição, infelizmente, ela é a profissão mais antiga que tem. Com uma diferença, infelizmente, no terceiro mundo, no país subdesenvolvido, no Brasil, as meninas, infelizmente, no Nordeste sobretudo, elas abusam, elas se vendem por um prato de comida e para comprar a dentadura do pai. É lamentável. Mas também no primeiro mundo, as mulheres se prostituem, só que por bens de consumos mais elevados, como um casaco de pele, como um carro. Então, a prostituição, ela existe em todo o mundo e é uma das profissões mais antigas. E eu falava, então é vergonhoso para vocês que são aí do primeiro mundo fazer esse tipo de coisa, né? Porque abuso sexual com criança é crime. Mas eu vou te falar, assim, a partir dos 18 anos, se você quiser fazer da sua vida. Agora, você levar uma criança para isso, Não, isso eu acho que isso aí é um triste. pecado mortal. A pessoa vai triste. sambar no colo do capeta. E Sabe? você vê Porque que não é cada vez possível. mais tem essa questão da pornografia, de tráfico de órgãos, tráfico de... É muito triste. Mas aí foi nesse momento que o cara entrou que você não, na hora que ele se entrou... ligou, você falou, aí você começou a falar, eu vou imediatamente. estudar isso aqui, eu vou Não, entender. imediatamente eu coloquei ele para fora, eu não deixei, falei assim, enquanto eu estiver sentado aqui no estado, o senhor não pisa mais aqui. E ele era o cara que fazia os voos charters, que chegou em muitos estados Mas aí vizinhos isso meus do chamou a Nordeste. sua atenção e você foi estudar e entender essa geografia do crime. A gente já tinha essa ideia e quando eu fui para Embratur ficou mais clara, porque eu fui representar o Brasil no Congresso de Estocolmo, Uhum. da Rainha Silvia, Sim. que foi lá que foi abordado esse tipo de
de todos os tipos de E abuso, como né? é hoje essa situação? Porque isso a gente está falando de muito tempo atrás. Hoje ainda é um É problema? um Ou melhorou problema. Não, muito não é um já? problema, e eu acho que assim, ainda bem que tem esse programa, e a gente quer retomar aqui com as primeiras damas, nesse novo, a gente vai fazer um encontro, e depende muito, porque isso você tem que, a dona Ruth era muito especial, por quê? A gente falava assim, ela já se prostitui porque ela não tem, ela às vezes não vê outra saída. Então ela tinha a comunidade solidária, que você, de vez de estar se prostituindo, eu tenho que te mostrar o caminho. Você não precisa, para comer, para dar a dentadura do seu pai, de se prostituir. Faz aqui um curso de computação, mas eu tenho que dar essa oportunidade, eu tenho que dar os caminhos. Porque se eu não mostro o caminho, se eu não dou esse caminho, eu acabo negligenciando. E isso sim faz parte de políticas públicas. E que tem que ser assim permanente. Não é no governo Fernando Henrique, aí chegou outro governo, para de falar. Ele tem que ser feito sempre. Devia Não ter uma pode, lei que obrigasse, né, a manter esses programas. Isso é Sabe? fundamental. Devia ter essa lei. Faz essa lei, Ana mas deixa eu te Karen. falar. Você sabe que eu liguei o ano passado para saber de dados lá na Embratur? Fiquei até chateada, porque realmente quando você, dia 18 de maio, é comemorado justamente do combate à prostituição, tem essa coisa. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo? E aí retomaram, deram continuidade naquele trabalho que eu fiz e tudo mais. Então, de governo para governo, é triste. E sem falar aqui, que eu não podia falar, que à época eu diretora da Embratur, eu rodei o Brasil inteiro para lançar a campanha. E 2 estados, pasme você, não aceitaram. Jura? Mas mesmo Você não pode assim, falar quais, né? mas mais ou menos. 2 estados, depois eu vou te falar aqui. Na época eu não falei porque eu estava na Embratur. Né? Uma época foi o Rio de Janeiro. Aqui não temos prostituição. Eu falei, não tem porque você quer, né? Para o secretário à época de turismo, mas mesmo assim eu fiz. Eu tive cobertura toda, saiu no Jornal Nacional. Eu gravei todos esses SPTV, RJ, Manaus. Eu fui em todos os cantos para poder lançar a campanha. Mas teve um estado, isso eu acho que é melhor não falar, esse estado eu fiquei muito triste, é um estado no Nordeste, que é um estado turístico, e que o governador, inclusive, eu tenho respeito por esse governador, era um governador muito bom, eu nem sei se posso falar tenho respeito, né? Porque foi o único que não quis também lançar, porque os italianos estavam no estado investindo em flats só para isso. Você acredita num Não negócio acredito. desse com essa finalidade? Então, É melhor não falar mesmo, que é tudo na ponta da melhor. faca, da Daqui a peixeira da pouco, bala, né? Melhor deixar quieto. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu fiquei pensando aqui, essa coisa das primeiras damas, a representatividade delas, né? Para que serve uma primeira dama? Qual é o papel da primeira dama? Eu acho que é um pouco, as pessoas não entendem muito bem. A Ruth Cardoso, né? Saudosa, ela, eu acho que começou a fazer as pessoas entenderem qual o Ruth papel. Fez um diferencial, porque ela era uma socióloga, eu tive a oportunidade de estar com ela, vivenciar muitas viagens para Paris, inclusive, porque eu era representante da Embratur e eu que fazia sempre, ela estava sempre lá, presidente Fernando Henrique, no mínimo 4 vezes ao ano. Nós íamos para a França para poder, inclusive, fazer uma série de programas de combate a essa questão toda da comunidade solidária, que ajudava muito. E ela conseguia fazer essa interlocução com a iniciativa privada, que é importante, porque o poder público não é responsável e nem consegue fazer tudo. A gente tem que ter o governo estadual, o governo federal, o municipal e também o terceiro setor, porque ninguém consegue fazer tudo. Agora, você fez uma pergunta interessante e é importante, que graças a Deus existe, isso a gente consegue ver sim, uma evolução das primeiras damas. Está aqui inclusive mais uma vez a Regina, que a gente acabou antes de vir para cá, nós estávamos lá, ela tem uma bandeira entre tantas outras, ela apoia a mulher e tudo mais, da bandeira dos pets, que ela gosta muito da causa animal, defende, mas o papel da primeira-dama, você me perguntou. Antigamente, aquela primeira-dama que ficava em casa, ou vai para as fotos, e é aquilo que quando os prefeitos viajavam muitas vezes, ficava assim, nossa, o que ele vai fazer?
Hoje tem uma concepção moderna. As primeiras damas estão com projetos, com programas, com recursos para fazer, estão se capacitando. Então não é aquela mulher que vai só, fica ali, tira uma foto do lado do prefeito, não. Pelo contrário, tem primeira dama ali que coloca realmente, aliás, a gente está lançando, vou te mandar o convite. Estou falando aqui no seu programa delícia. Em primeira mão, que é o mão na massa. É justamente arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para fazer. Então, as primeiras damas, temos muito primeiras damas, assim, maravilhosas, que estão colocando a mão na massa, realmente, ajudando o prefeito, que esse é o papel, e entendendo também. Porque se eu te digo, quando a mulher não apoia o prefeito, eu já vi vários relacionamentos, várias gestões, pelo contrário. E assim, porque a mulher, você sabe, quando ela quer, ela põe, e põe mesmo o marido lá em cima. E quando não quer também, ela consegue meio que destruir a carreira. É o poder da mulher. Mas elas estão fazendo sim. E aí você estava num evento, era isso? Era do Mulher Solidária? Como é que era esse evento? Qual dos eventos? Esse que você estava agora, que você falou da mão na massa. Não. Esse nós vamos lançar agora. Né? O Mão na Massa, que aliás, aproveitando para você saber, eu estou entregando para você carinhosamente esse avental do Mulheres Solidárias. Você disse que gosta de cozinhar, né? Gosto. Então pronto. Porque esse é o símbolo nosso de que quem não nasceu para servir não serve para viver. Então, onde eu vou, eu coloco o avental, gente. Depois eu vou colocar aí em você, obrigada. Aí, ó, o avental para colocar literalmente a mão na massa, poxa. Né? Aí, ó. Mulheres Solidárias. Vamos ver, ó, o que está escrito aqui? Mulheres Solidárias, isso. Empreendedores femininos. Isso. O network, né, que a gente tem que ter, sororidade, solidariedade. Adoro. E aqui também a gente aproveitando que esse é o nosso carro-chefe, a gente faz todos os meses, assim, nós estamos agora no Janeiro Branco. Vou te convidar para a nossa palestra da saúde mental, Janeiro Branco. E a gente faz todos os meses, nós temos lá as cores da OMS, Organização Mundial da Saúde, e esse aqui é o nosso Outubro Rosa que a gente fez. Mas você faz ginástica? Claro que eu faço. Então, jogo pronto, vôlei, você já gata. coloca aí com o vôlei, pronto. Esse para você estar sempre do Outubro Rosa, porque é para as mulheres, não só no outubro, mas elas poderem, na verdade, fazer a sua responsabilidade da questão de prevenção do câncer de mama. Olha isso, ó, quem não vive para servir não serve para viver. É nosso slogan, que coisa mais bonita. Obrigada, obrigada pela gentileza. Mas escuta, vocês fazem muita coisa, né? Você viu que universo... Você faz o quê para se divertir, assim, Ana Karen? Agora uma perguntinha, caras, só pra gente dar um relax, assim. Você se diverte como, meu amor? Eu me divirto. As pessoas perguntam isso, mas é verdade. Cada vez mais a gente tem lido sobre isso, que tem mulheres, eu vi agora uma reportagem para te responder isso, que isso é uma coisa que está publicada, então eu não estou cometendo nenhum assim. Por exemplo, a mulher mais rica do mundo, a presidente da L'Oréal, né? Então, cada vez mais a gente está vendo que essas mulheres, que tem muitas milionárias, bilionárias, que acabam entrando na depressão. Nossa. E eu não sei o que é isso, graças a Deus, porque eu estou o tempo inteiro com tantos, você viu, esse universo de tantos projetos maravilhosos que eu não consigo entrar. Agora você fala, como é que eu me divirto? É uma boa pergunta, que eu acho que eu não me divirto. Mas eu tenho a felicidade de fazer os projetos. Agora, uma coisa que eu gosto, que quando dá é que eu posso, é tocar piano, que eu gosto, é o meu hobby, né? Então... como eu chego muito tarde em casa, eu não toco para os vizinhos não reclamarem que eu moro no apartamento. E dançar. Dançar é uma coisa que eu me permiti depois que saí da prefeitura, o ano passado, retrasado, só que a gente estava na época da pandemia. E o meu professor, mandar um abraço aí para o professor Hugo, que ele não é qualquer professor, não. Ele é o dançarino lá do Sidney Magal. Ele pertence, ele pertence lá ao grupo de dança e ele também fez a Dança dos Famosos. Depois que ele foi para a Dança dos Famosos, o professor ele ficou tão mais famoso que agora acho que não dá aula para pessoas normais. Ai, Hugo, o que é isso, meu bem? Vamos lá, botar a gente vou te chamar. As mulheres solidárias têm que ter um grupo de dança. Pode dizer, eu vou inspirada nisso que você está falando, ele é tão maravilhoso, ele já falou isso. Isso me faz tão bem, isso é uma coisa que eu gosto. A música... ela é o alimento da alma, né? E a dança, ela vem acompanhando isso. Eu gosto muito. E aí, as mulheres solidárias se reúnem
Como, onde, quando? Então vamos lá. Como que é isso? Você vai ser convidadíssima para estar nos nossos você é uma mulher eventos. solidária. Vai ser, já é solidária. A gente tem um calendário de eventos, então começa agora no Janeiro Branco, a gente sempre faz, eu vou até falar com a primeira-dama, em fevereiro a gente sempre fez um carnaval solidário, que é em prol de sempre uma instituição. O ano passado a gente fez para o Amor em Mechas. Se você está vendo aqui, é aquilo que eu falo, né? Não é no discurso, meu cabelo estava por aqui, é que ele, graças a Deus, cresce rápido. Você vê que o meu cabelo eu cortei, esse aqui é a foto quando ele está arrumado. Nossa. Hoje ele não está, mas então, ele era aqui, eu cortei para doar meu cabelo. Então, para o Amor e Mechas, que é a Débora Perretti, uma grande parceira nossa, querida. Então, a gente tem um calendário. É para o câncer, para as pessoas. De combate, exatamente, ao câncer. Ela tem um trabalho lindo, Amor em Mechas. Ela teve câncer e ela hoje tem uma ONG linda, que é o Instituto dela, do Amor em Mechas, que ela é fundadora. A gente tem outras também parceiras, mas te respondendo, a gente tem os nossos eventos, né, que a gente faz muito também com os consulados, a ex-consuleza, não é ex-consuleza porque é consuleza, da Turquia, a Mireta, ela literalmente colocava a mão na massa para a gente fazer pães, bolos, para doar para os moradores em situação de rua. Então, nós temos uma série de eventos em parcerias com os consulados. Se você me permite, eu tenho 3 vice-presidentes. Uma está morando no Chile, que é a Marlise, a Silvana Herrera, que é equatoriana, mas trabalha no consulado da República Dominicana. Então, nós fazemos, você vai ser convidada, o Dia Internacional das Mulheres. Todo ano a gente vai para Brasília. Aí a embaixadora de lá fez um evento para 300 mulheres. Então a gente faz um evento bacana mesmo do Dia Internacional das Mulheres aqui e lá. E esse ano a gente vai fazer tudo aqui em primeira mão, né? Porque ela está me entrevistando já em janeiro. Nós vamos fazer um fórum internacional interessante, com diversos temas, porque dentro do Mulheres Solidárias nós temos a doutora Kátia, que é especialista na questão da família. Nós fizemos um evento no Consulado de Portugal ano passado dela, inclusive ela é nossa madrinha, que o presidente de Portugal entrou, porque ela é especialista na área da família. Um livro maravilhoso, bilíngue, etc., importante, que rodou o mundo. Nós temos a doutora Rosa Ramos, que fala sobre as ações climáticas. Acabou de chegar do Azerbaijão, de Dubai. Então, nesse sentido. E também um carro-chefe que a gente faz no Mulheres Solidárias, que esse, para mim, eu não abro mão, além do Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, que é de combate à prevenção, ao suicídio. Nós temos a doutora Cibele, que é psicóloga, está dentro do nosso grupo. Então, todo mês a gente tem evento. Então, a Páscoa, que eu amo, a gente vai fazer as doações de ovos. Todos os anos a Cacau Show. A doutora Cibele consegue pra gente os ovos. Gente, a gente a Cacau leva. Show arrasa, hein? Vamos Obrigada. aqui já logo o Cacau Show. Agradecer que tá quem fazendo ajuda. Assim, que tem aquele moço que é ótimo, que vai no Masterchef, é da Cacau Show, não é? Qual? O dono lá da Cacau Show. Gente, como é que eu não lembro Ale? o nome dele? Ale é o dono da Cacau Show, então. tá, mas eu não vi o programa, né? Você assiste o Masterchef? Então, ai, Ana Karen, isso daí eu preciso meu amor, ver. Eu acho que pode dizer, faltou tempo, como você tá vendo, né? Mas eu vou assistir. Agora, vamos retomar, só pra gente não terminar sem falar. Vamos. Que aqui é tiro, porrada e bomba, você sabe, certeza. Né? Então, é assim. A coisa da violência na política. Eu acho que isso é importante, a gente precisa só retomar um pouquinho disso. E eu vou fazer um questionamento. Perfeito. Por que tão pouca mulher na política? Eu acho que são vários os fatores. Acho não, eu tenho certeza. Primeiro, que a mulher, para se colocar, né, na política, ela vê assim, que as mulheres apanhando tanto, então ela tem uma vida normal, às vezes ela tem a família, então ela tem que ter a coragem, primeiro, aliás, a vocação, o ideal e querer. Eu quero ajudar, eu tenho a vontade. E depois a coragem, porque muitas das vezes elas pedem a coragem, porque justamente fica vendo tudo, o que destrói, às vezes, a imagem, a família, o que eles fazem, a violência com as mulheres. A baixaria, não é uma baixaria na campanha, assim? Total, menina, o que eu passei é de tipo assim, eu me conheço, de colocar a minha fotografia, o meu rosto,
rosto e um corpo. Eu não tenho vergonha de dizer isso, nunca fui Miss, não é o caso, sou uma executiva. Colocava o meu rosto e uma Miss na passarela de biquíni. Olha, tudo que você possa imaginar. Eu vivi na baixaria e tudo, mas eu fui firme com o meu propósito. Eles achavam que eles iam me, assim, pegar pelo emocional, nós vamos abalá-la e ela vai desistir. Pelo contrário. Você vê essa campanha para a prefeitura, né, que tivemos aqui. Gente, as triste. Mulheres são tão elegantes, elas não entram na baixaria. Não, a cadeirada. E aí não ganham. Elas não ganham por quê? Porque elas buscam, talvez, uma postura um pouco mais séria. Não, mas eu acho que não foi, isso é todo um conjunto, né? Essas duas que aconteceram, eu acho que vai indo um espaço que as pessoas veem, é todo um conjunto para ganhar uma eleição. Então, você precisa, são diversos fatores. Agora, da mulher em si, por que ela não entra também? Porque para elas o financiamento é mais difícil. Né? Então tem que ter o financiamento. E aí depois tinha a questão da cota, que aí eles colocam algumas lá e que dizem, vai que eu te ajudo, nós vamos dar aqui. Hoje, graças a Deus, já se tem uma lei, que não tinha, porque eles têm o fundo, né? Que, aliás, eu concordo também que não devia ter. Mas já que tem o fundo, né, que eles têm lá para poder fazer campanha, eu acho que também não deveria ter. Eu sou favorável a isso, mas já que tem, aí eles colocam lá a maior parte para os homens e sempre deixando as mulheres de lado, sabe? Essa tem sido devagar uma conquista que está sendo colocada, que as mulheres têm. Agora, aqui para nós, muitos partidos coloca lá, chama algumas mulheres e acabam não cumprindo a palavra com as mulheres. Essa é a verdade. Então, é a questão financeira. É a questão da violência, literalmente, aí, dela ficar, será, vai destruir minha vida? Eu estou com a minha vida toda assim, organizada. Se eu sair, como é que depois, publicamente, como é que ela reage àquelas questões, emocionalmente falando? Porque eu vou te falar, porque eu passei por isso. Veja, eu fui diretora da Embratur, só para responder, presidente da Maratur, então minhas fotos saíam. A secretária-presidente competente, Ana Karen, chegou da França, o sucesso da Ana Karen no exterior, aquela coisa toda, sempre vendo o sucesso das reportagens. Isso é um fato. Aí eu vou para minha cidade. Eu era cidadã ilustre, a cidadã que saiu de Cruzeiro, fez sucesso em Brasília, no mundo e voltou, tal. Aí, a partir do momento que você fala que você é candidata, aí você já não é mais a bonita, não é a inteligente. Não, então tem isso. Começam esses ataques. Então, a primeira notinha, aí eu confesso com você, mas esse é todo um processo que o embaixador Sérgio Amaral ainda falava assim para mim, Ana Karen, que eu mostrava para ele, não vou te dizer que aquilo me chocou a primeira, porque assim, eu estou aqui, mas eu estou atenta, eu sou capaz de falar, nós que somos mulheres, o que passa aqui do lado. Eu estava despachando e teve uma vez, isso me marcou, os meus secretários assim, e eu despachando aqui com uma outra pessoa, e eles ali vendo um jornal. Tá. Não mostra para a prefeita, não sei o quê. Você acredita que teve uma pessoa assim, isso é desalmado, né? A pessoa que não tem alma. Ele escreveu assim, ela não sabe, ela não, como é que ele colocou assim? Essa Branca de Neve, ainda bem que era Branca de Neve, tal, graças a Deus, mas assim, ela não sabe, como ela não tem filhos, ela não é mãe, então ela não sabe o que é a dor, não sei o quê. Quer dizer, pegar tão baixo numa coisa assim, mal ele sabia que aquela noite que eu tinha passado, eu não tinha dormido, porque meu irmão tinha passado mal, eu fiquei praticamente cuidando. E mãe, você me perdoa, não é aquela que põe no mundo. Eu sou muito mais mãe que muitas mães, óbvio. Porque eu cuidei de várias crianças, passaram mais de 500 crianças, 1000 crianças, no meu Instituto Carinha de Criança. E a capacidade de amar que a mulher tem, ela não, vem... E que coisa abaixo o cara querer pegar num passo, olha, ela não é mãe biológica. Mas eu sempre fui, olha, desde que eu tinha 14, 15 anos, minha irmã estudava em Itajubá. Os meus irmãos, eu que gostava, sabe aquela coisa de arrumar o lanchinho, pôr na pochete. Quando meu irmão foi para os Estados Unidos, olha, para Disney é assim. Eu sempre tive essa coisa de mãe, sabe? De cuidar. Agora, Ana, o que chama atenção é que assim, ó, a violência rola na campanha, pesada, e não é que ela termina quando você se elege. Aí é que começa, aí que ela começa a bater pesado, pelo que você está contando, porque daí você teve que enfrentar mesmo os camaradas que queriam te derrubar.
Foi. Né? Por quê? Porque provavelmente você queria fazer o certo. E nesse ramo, quem faz o certo... Eu tenho um dossiê amiga. na minha casa, da conversa do meu vice com uma pessoa falando, temos que tirar ela de todo jeito. Eu tenho na minha casa. Temos que tirar ela de todo jeito, porque ela não bebe, não fuma, não rouba, não frauda, não isso. Ela só trabalha, ela nem viaja, ela não tira férias. Está lá escrito, não sou eu que falei. Então, eu tenho o meu vice conversando com uma pessoa, que todo mundo lá na cidade sabe, que sabia, vamos tirar ela daqui, porque aqui ela atrapalha nossos interesses. Só para você ter uma ideia. E é a primeira vez que eu falo isso publicamente, porque também é essa coisa de ser educada, de ser gentil e tudo mais, e que hoje as redes sociais, porque se fosse o que eu sofri há 8, 10 anos atrás, eu não ficaria como eu sempre fui e que sou, educada, respeitosa com as pessoas, como diz o embaixador Sérgio Amaral, eu faria diferente. Eu também pegaria meu celular e falaria, estou aqui com o meu vice que fez isso, dando nome aos bois. Mas passa o tempo, você tem que olhar para frente, e é isso que eu faço, né? Porque não adianta chorar o leite derramado, você tem que fazer dessa sua história, que, como diz o meu irmão, que demonstra o quanto eu sou muito mais forte porque qualquer outro. O secretário de Estado, à época, falou, prefeito, eu não sei como é que você está em pé. Gente que passa o que você passou, muitos estão aí em clínica psiquiátrica ou debaixo da terra. Exatamente. Agora, Ana Karen, você vê, né? Se a gente tivesse mais pessoas como você, seria tão bom, né? Na política, eu tô falando, sabe? Porque... dá até preguiça. É porque se você falar, não está, né, no sistema, se você não é interessante, você não presta porque você não está no sistema. Agora, se no microcosmo, eu falo com todo respeito, mas é porque é uma cidade menor. Já é complexo. Você imagine eu achei que fosse... São Paulo... Mas eu acho que aí, eu sou uma coisa com um contraponto para você. Eu também achei que por ser uma cidade menor, seria 100 fácil. mil habitantes, fosse. Mas eu acho que quando a cidade é maior, eu comparava Cruzeiro com São José dos Campos, que olha para você ver que coisa. O prefeito de São José dos Campos, à época, ele conversava com o adversário dele. Depois que passou, você tem que dialogar, você tem que respeitar as pessoas, diferentemente de que quando eu saí e a pessoa que ficou no meu lugar, eu recebi quando ele venceu, está lá no Facebook, para quem quiser ver, eu tive, porque tenho a elegância de receber, estamos aqui recebendo o prefeito eleito, tal, mas tive já o dissabor dessa mesma pessoa que foi presidente da Câmara, e quantas vezes, né, chorou aqui, né? Isso nunca falei publicamente, estou falando agora, chorou, foi na minha casa, quantas vezes, né, o que foi o anterior, o prefeito foi presidente da Câmara, ele fazia descortesia, deselegância, de eu estar falando com ele, ele é mais alto que eu, estou falando com você, fulano, ele olhando para cima, estou falando com você, fulano. O governador tinha estado visitando a cidade, eu tinha convidado ele, era presidente da Câmara, para visitar lá uma obra, ele não foi. Aí no dia seguinte, nós nos encontramos num evento por acaso, essa cena, o chefe de gabinete dele, da Câmara, e o meu chefe de gabinete, eles presenciaram isso, também nunca falei, e que quero falar agora, porque esse ano eu quero falar justamente tudo que eu passei nessa violência contra a mulher. Então, mais alto, eu dava a mão assim, ele assim, olhando para cima, eu falei assim, fulano, eu estou falando com você, fulano, eu estou falando com você, ele olhando para cima. Assim, fulano, eu estou falando com você, e eu sou prefeita, mesmo que eu não fosse, que eu fosse, né? Isso aí não é mais que descortesia, isso aí é uma falta de noção, de respeito, de tudo. Agora, posso fazer uma correção?zinha no que você disse? Você não vai só falar, não. Pelo que eu tô sabendo, você vai escrever. Isso aí vai virar livro. Gente, esse livro vai ser babado e confusão. Muito. Hein, quando vai sair esse livro? Que eu quero ir no lançamento. Ele tá no forno. Mas isso tudo é importante que eu tô te falando. É muito importante. As pessoas acham que... E é importante saber para desmistificar muito o que acontece. Eu já fui presidente nacional do PL. É mesmo, presidente nacional do PL. Eu já fui, por 6, 7 anos, a presidente estadual aqui em São Paulo do Republicanos. Hoje, Republicanos Mulher. À época, era o PRB, né? Mulher.
Então, eu já trabalhei muito, eu implantei aí o ciclo de palestras, tudo que você vê, que aliás é interessante falar aí no seu programa, que eu vou falar muito esse ano para todo mundo, de você ter que comprar, porque Dia Internacional das Mulheres, sem citar nomes, eu mesma ter que comprar o buquê de flores. Deputado, hoje é Dia Internacional das Mulheres, vamos fazer um registro aqui para falar que vocês, homens, dão importância para o Dia Internacional das Mulheres. Entendeu, deputados? Né? Então, deputados, vamos fazer Outubro Rosa, Novembro... Que bobagem! E olha, deixa eu te Outubro contar. Rosa, Novembro Azul, hoje todo mundo faz. Olha que coisa. Tem gente que é maluca, que assiste aquela TV Senado, TV Câmara, essas eu coisas. Eu sou uma delas que eu também. De vez em quando, o que de você ver. vê ali do desrespeito dos caras com as poucas mulheres Virou ali? horror. Você já reparou isso? Virou um circo e uma falta, um show de horrores. Aí a mulher vai falar lá na... Como é que fala? Na No tribuna, púlpito, no na púlpito, tribuna. sim. Aí os caras já começam a cortar. Ou isso estão mesmo. lá assim, ó. Não estão nem aí. Eles não estão escutando Não tão, o que a pessoa está falando, É. especialmente quando é mulher. Especialmente quando Então, é mulher. você é uma criatura necessária É muito nesse importante meio, né? Para que a gente possa trazer aí porque essa... quem tem voz e vez e não aceita isso, geralmente é difícil. Eu peguei, se fosse agora, né, nessas reviravoltas da mídia social que não tinha à época, mas agora, e sempre com elegância, sem desrespeito, mas é importante a gente se posicionar e a gente desmistificar, e para aquelas que têm a vocação, porque isso é uma vocação, é a mesma coisa de falar para você que gosta de uma coisa, falar, não faz não, te tirar ali a sua vocação, o seu ideal. A ministra Carmen Lúcia, com muita lucidez, não estou aqui para quem gosta, quem não gosta, estou falando de política, nem de partidos. Boa. Eu não estou defendendo partidos, nem aqui. Agora, ela tem feito um discurso brilhante em relação a essa questão da violência, que ela sabe, que ela vê, que é notório, que é diário, contra a violência política contra as mulheres. Eu não a invejo, sinceramente. A ministra? Mas não ela, tenho inveja. Então, mas sabe ela porque ela vive num meio caminho, dificílimo. Sim, mas ela abre um caminho, é importante que também a pessoa tenha competência jurídica, que tenha competência para poder fazer o que ela está fazendo. Mas veja, o que eu estou dizendo é que eu imagino que todos os dias da vida dela devam ser muito difíceis onde ela está. Mas eu acho que agora, deixa eu te falar, de tudo isso, que aliás, você vê que a gente está vivendo um momento que eu acho que assim, tem que inclusive passar esse momento. Eu acho que toda uma reviravolta, que existe assim a degradação muito grande do ser humano, mas em diversas áreas. Então não é só na política, na diplomacia, no meio empresarial, no meio da imprensa. Então virou assim um caldeirão que nós precisamos, e a gente está fazendo, acho que isso, da depuração. Eu, por exemplo, aquilo que eu não gosto, eu estou deixando de lado e vamos seguir em frente. Porque também não dá para você ficar olhando as coisas erradas, então você tem que focar nas coisas que você acredita. Você também, não só falar e dar o exemplo, porque não adianta eu falar aqui isso para você e sair aqui fora, fazer tudo diferente. Então, não. Eu não, pelo contrário. Então, tudo que eu faço, e a gente paga um preço alto também por isso, porque nunca ninguém vai me ver, até porque eu não sou disso. Você fala isso, aí quando vai ver sua imagem lá fora, você está fazendo outras coisas que não condiz com o que você está pregando. Sabe uma coisa interessante que você está falando? O próprio planeta, né, algumas correntes de espiritualidade, tudo dizem que nós estamos melhorando, mas que o preço dessa melhora, em termos morais, espirituais e tal, é justamente a gente passar por esse período. Temos que passar mesmo, porque é realmente difícil. As pessoas não estão tendo paciência de dialogar, de respeitar. Você fala que eu te escuto, não. Você fala que eu não te ouço. É tipo assim. Agora, você acha que vai chegar um dia, que é meu sonho, tá? Em que a gente vai olhar aquela plenária e vai ter metade mulher e metade homem? Olha, eu acho que 2060, assim? Não 60, mas talvez 80, 90. E eu acho que as mulheres têm que ter esse avanço. E só lembrando isso que é importante, que é o que eu falo, não é no discurso. Relembrando aqui que há 20 anos atrás, quando diretora da Embratur, só tinha uma ministra, que era a ministra Doroteia, e eu diretora da Embratur, praticamente. Então, nós viajávamos, eu representava o Brasil no exterior, nós chegávamos lá para os acordos bilaterais, você sentava assim, era um ministro homem
e 6 mulheres para cada lado. A ministra da Infraestrutura, da Educação, do Turismo, só mulheres. Do lado do Brasil, eram os ministros todos homens, só homens. Eu lá no finalzinho, no cantinho, mas eu ia, porque eu representava a Embratur, o Itamaraty, que eu fazia parte lá, tudo mais. Eu ficava ali, né, como diretora, para dar o suporte técnico no que fosse pertinente a nossas ações do turismo. Mas para você ver, 6 homens aqui e uma mulher, que nem ministra, claro. E do lado de lá já 6. E aí você fala da mulher. Ana Karen, muitos me perguntam, e o que você fez no seu mandato? Quando eu fui prefeita, aliás, na campanha eu falava assim, quando eu for prefeita eu vou colocar 50% do meu secretariado mulher, e cumpri. Minha secretária de obras, finanças, desenvolvimento social, cultura, eu coloquei as mulheres. E pasmem, não fiquem bravos, viu, homens, por favor. Quando eu terminei meu primeiro mandato, fui para o segundo, eu falava só lá internamente, não poderia falar externo, mas eu brincava, olha, nesse segundo mandato, se eu for reeleita, eu quero colocar 90%. Porque, com todo o respeito aos homens, as mulheres elas são muito mais compromissadas. Então, ela tem aquele compromisso. Ela tem aquela coisa de pensar no detalhe. Olha aqui, gente, estou aqui, tem uma xícara, uma caneca maravilhosa. Tem aqui, olha, vou até pegar aqui, ó. Tá vendo? Um confetezinho. É coisa de mulher. Que é coisa delicada, que as mulheres pensam, né, nos detalhes, todo aqui para a gente. Então, a mulher faz a diferença. E eu sempre disse que a mulher, ela vem com um olhar que vem do coração. Então, governar, a mulher, ela governa porque o homem sempre, eu quero fazer essa obra. Eu sempre falei assim, quero fazer a ponte, a obra. E a mulher, ela pensa na família. Ela vem com um olhar que vem do coração e ela faz diferente. Então, a gestão da mulher, com todo o respeito aos homens, que tem muitos bons, né? Eu quero até mandar, se você me permite, Por porque eu favor. gosto dele. Isso não é discurso, porque se eu não gostasse, não acreditasse, eu não falaria. Eu gosto muito do prefeito Ricardo Nunes, porque ele veio como vereador e ele mesmo fala da dor, ele sabe da dor dos cidadãos, né? E ele vem para poder, ele anda de metrô, ele anda de ônibus. Você vê, o cara tá até assim, porque não para de trabalhar, tá em todo canto, nos 4 cantos da cidade, trabalhando muito. Então, eu sou testemunha, porque eu acompanho, ele gosta de gente. Porque quem não gosta não vai nos lugares, fica naquela gestão de gabinete, ar-condicionado. Então, você tem que gostar de gente. Você sabe uma coisa? É assim, ó. Tem a brigaiada da campanha e a brigaiada da votação. Pós-campanha. No dia seguinte, não. Eu acho que o que é muito legal e seria muito legal seria assim, ó, no dia seguinte, ganhou, irmão. Não vai ficar vibrando negativo pro cara, porque já vai ser complicado. Então, manda a luz, ora por ele, sabe? Faz com que essa pessoa receba essa vibração para que ele faça o melhor possível. Mas só um ser de luz e de maturidade faz isso, porque o outro já, no dia seguinte, o que eu vou fazer para estragar, para votar ao contrário? Agora, mas aí tá fazendo mal para si mesmo, porque a gente mora em São Paulo. Mas eu Ana, acredito que 90%, vamos dizer, assim, as pessoas tendem, pelo menos tendem, a fazer isso. Eu acho que isso é o bom senso que manda. Porque Ganhou, toca a vida, vamos lá. E outra, que a pessoa que ganha, eu ouvi isso e eu me orgulho muito. Tem gente que não gosta, eu não estou aí para quem gosta. Eu não sou ingrata, eu não sou aquela que, por exemplo, o Maranhão me deu a oportunidade de ser secretária com 22 anos, implantei o centro de convenções, fui secretária, foi o Maranhão que me deu a oportunidade de estar lá em Embratur, porque foi meu trabalho lá que repercutiu, então eu sou grata, sou aquele que, tipo, cospe no prato que come. Então, não, queria agradecer ao Maranhão, onde minha família mora lá, meus irmãos e minha mãe, e, sobretudo, o presidente Sarney. Eu estive lá agora, recentemente, vou te mostrar, não publiquei, né, porque é tão polêmico, mas estive com ele, e ele sempre falou assim para mim uma coisa, minha filha, eu falei assim, quando eu ganhei a eleição, eu falei assim, presidente, o que o senhor me aconselha, né? Ele falou assim, minha filha, os que vencem, né, os vencedores são generosos. Então, quem ganha a eleição tem que esquecer o que passou, essa briga, essa discussão, e governar para todos. Que, aliás, eu nunca tive esse ranço, essas coisas. Eu, pelo contrário, veja, que eu tive um secretário que eu sabia, ele era, não é porque ele foi secretário do ex-prefeito que eu não vou pôr na minha equipe, dependendo se ele tem competência, ainda mais uma cidade pequena, onde a qualidade, a mão de obra é difícil você ter quem queira, e o salário era, aliás, o meu salário era o pior.
de todo o Vale do Paraíba. Eu ganhava R$ 7.000 para cuidar de uma cidade com 100 mil habitantes, 2 autarquias, porque Cruzeiro não é Sabesp, é SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Infelizmente, a gestão passada, depois de tantos anos, nós temos a ESCAS e a FI, que eles venderam, que era o que eles queriam fazer, né? Por isso que eles queriam me tirar de lá, mas era um patrimônio da cidade, a faculdade de Cruzeiro. Então, são 2 autarquias e eu ainda era diretora do Tiro de Guerra, mais a TV Cruzeiro, que eles morreram. Porque eu, como mulher, querida, eu ressuscitei a TV Cruzeiro. Eu olhei assim para o menino que trabalhava comigo: corta o cabelo, põe não sei o que, põe aí um paletó, não sei o que, vai fazer TV Cruzeiro. O menino virou o William Bonner de Cruzeiro. Ai, que graça. Tanto é que foi candidato a prefeito de Lavrinhas, perdeu por 1, 2 votos. Então, eu sempre montei uma equipe, minha equipe, um está na Austrália, outro está nos Estados Unidos, de pessoas que eu sempre dei condições. Então, você desenvolve pessoas, E né? isso incomoda, né? Então, o que eu quero te dizer, e aí, a gente, não por mim, a gente está falando de secretário. Como é que eu poderia te convidar alguém que ganhava a prefeita R$ 7.000 e os secretários R$ 4.000, R$ 3.500, para cuidar de todo um sistema? Eu perdi o meu secretário, um dos melhores, professor Eduardo, que foi prefeita com muita dor no coração. Eu vou ter que largar, vou ter que deixar a prefeitura, porque eu tenho 4 filhas. Como é que eu vou sustentar ganhando R$ 3.500? Infelizmente, mas você entende como é que é. Agora, eu saí de lá, eles votaram no aumento de todos eles. Você vê que o problema era na cara. Não é bizarro a pessoa votar no próprio aumento? É demais. E não podia também fazer propaganda. A Câmara não votava. Então, por isso que eu me especializei, como a gente não tinha verba para... Não que eu quisesse, não, hein? Eu era reconhecida no Palácio, todo mundo falava quando eu chegava, até o governador Alckmin, não que eu quisesse, ou eu estou aparecendo, porque não tinha recurso para poder, eu sei do poder da comunicação, para poder investir num jornal, numa rádio. Então, eu pegava o próprio celular, como diz um amigo meu, jornalista, né? Só que entre nós também, tudo entre nós hoje. Eu vim aqui na época do Dória, eu estava lá no Sambódromo, ele falou assim, aí o Dória estava assim, passando, o prefeito. Ele, nossa, Ana Karen, mas isso você já fazia em Cruzeiro. E ele era da Folha. Nossa, mas isso você já fazia, isso você já fazia. Eu falei assim, nossa, verdade, isso eu já fazia. Pena que você nunca deu uma nota, né? Nunca nenhum jornalista, é isso que eu já fazia e que é importante eu te falar isso também, eu recebi um processo para pagar 1 milhão, vai vendo, que no final do ano do meu primeiro mandato, nem me recordo a data, eles colocaram, os vereadores foram lá, o Tribunal de Contas, um processo de 1 milhão, porque eu tinha feito, pasme você, uma retrospectiva do meu governo. Eu fiz um vídeo para passar lá, que era propaganda. Hoje, os prefeitos, aí eu pegava o meu, como os meus assessores, nossa, prefeita, você que lançou isso, né? Eu não fiz isso para querer aparecer, eu não tinha recurso. Então, eu mesma, né? Recurso humano mesmo que eu queria, por exemplo, você é minha secretária. Eu ia receber alguém e falar, secretária da Educação, falar, escuta, você fala, a hora que chegar aqui você fala. Eu deixava você falar, você não falava, o outro não falava, então você eu ia tinha lá que e falar falava. por todos. E aí, não que eu quisesse aparecer, porque eu tinha que mostrar o que o meu governo estava fazendo. Então, estou aqui, com fulano, tal, pegava aqui. Então, isso que hoje... É simples, né? Que todo mundo faz e que eu paguei um preço alto também, vai ser um capítulo, que eu já fazia por falta de recurso humano e financeiro, eu fazia, e que eles me colocaram um processo que, graças a Deus, claro, eu ganhei, para eu pagar 1 milhão, um processo que eu tinha feito uma prestação de contas no vídeo na TV Cruzeiro, que era da prefeitura. É uma coisa assim louca. A última, para falar para você que é importante, eu nem vou citar os nomes, grandes nomes, não, mas assim, grandes nomes, pasme você, quando o Cruzeiro, pasme você. Quando o Cruzeiro teve a primeira menina, eu fiquei desesperada, eu não dormia. Eu te confesso, veio a questão da dengue. Por Deus, chama agora o ministro Padilha, que hoje está lá no governo federal, mas à época que eu fui prefeita, ele era o ministro da Saúde. Menina, eu peguei o avião. Eu fui para lá porque eu estava desesperada. E a minha mãe, minha filha, eu não te eduquei para isso. Eu ia, pega minhas imagens. Eu fui a primeira e única prefeita no Brasil que fiz uma bata para as mulheres grávidas. Ninguém nesse país fez
para as mulheres grávidas. Para proteger. Para proteger as mulheres. Eu andei aquela cidade, e a minha equipe sabe disso, eu que criei o dia D. As escolas, na limpeza, e eu, Ana Karen, prefeita, ia nas casas, assim, mutirão, de pegar, e mesmo sem luva, pneu, não sei o quê, casa de idosos. A minha mãe e minha filha, eu não te eduquei para isso, aquela coisa. Você pode pegar, naquela preocupação, não por isso, mas esse não é o seu papel, porque a dengue é você que está nos ouvindo, não deixar a água parada. Entendeu? Aí é uma tarefa que todos nós temos que fazer, limpar. Pasme você, que é importante isso aqui também que a gente está falando, os idosos que estão lá, pasme, a gente tinha algumas casas que tinha o passarinho. Então tinha a aguinha do passarinho, passarinho morreu, os idosos não trocaram, a aguinha tinha ali larvinha. É o criadouro. Em tudo né? canto. Mas é o olhar feminino que a gente está falando. Mas né? agora de ir para o front, literalmente para o front, nesse sentido, sabe? Olha, eu acho que você devia repensar. Quem sabe, né? Vamos, na verdade, fazer mais um mandato aí de alguma coisa, talvez até aqui mesmo. Vamos pensar nisso. Vamos. Meu amor, que delícia de conversa. Você vai ter que voltar, mesmo, porque você me fez rememorar muitas coisas. Pois é, aqui. e foi tão bom. Muito obrigada. Viu, para mim é uma honra ter uma presença tão ilustre, tão lúcida e com palavras tão que a gente se identifica, né? Porque é verdade. Você é de verdade. É verdade, isso né? com transparência. Então eu vou pedir para você olhar para sua câmera, deixar uma mensagem aí para as pessoas que gostam de você, uma mensagem de esperança, uma mensagem inspiradora. Então, é seu espaço. Primeiro eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui no seu programa, uma mulher linda, competente, inspiradora e que dá a oportunidade também para outra pessoa falar de uma trajetória que eu me orgulho muito, né, eu me emociono, mas eu me orgulho muito de uma mulher que nasceu no interior aqui, né, no Cruzeiro, cidade que eu amo e que me deu a oportunidade de ser a primeira mulher prefeita da cidade, primeira mulher reeleita no Vale do Paraíba e a primeira presidente do Codivap, que reúne 44 prefeituras. E dizer para aqueles que, né, na verdade, nós tentamos fazer com que ela esquecesse disso tudo, que jamais, porque é uma capricorniana, uma pessoa que levanta, que pensa o bem, que planta o bem, jamais desiste. Então, se você que está aí nos ouvindo, dizer que seu sonho, se você ama e tem um sonho, você tem que persistir e fazer aquilo que é o melhor. Eu sempre digo que quem planta o bem, colhe o bem também. Eu desejo aí a todos vocês, em especial às mulheres, um 2025 iluminado e em especial a você. Muito obrigada. Ai, maravilhosa. Gente, que retórica, né? Quem planta o bem, colhe o bem também. Arrasou. E é isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Fica com a gente, aqui a gente aprende, a gente ri, a gente chora, sobretudo a gente aprende a conhecer melhor pessoas que valem a pena. Então, lembra, cuida de você. Até a próxima. Um beijão.